Olá, boa noite. Eu sou a Luísa, do AISEP. Oi, Regis. Estamos aqui hoje para falar de comportamento sexual de risco em tempos de pandemia. Eu e o Ricardo. Estou aguardando o Ricardo entrar, né, para a gente iniciar, para eu apresentar aqui a nossa live, né? O nosso tema, né? Nós iniciamos a semana passada, foi o Dr. Marco, que é o coordenador do ambulatório, junto com a Sueli, que é psicóloga em Brasília, né? E foi bem bacana, né? O assunto rolou de uma forma bem agradável, foi bem gostoso. Espero que hoje também seja, né? A gente tem o curso de desfechos negativos, né? Desfechos sexuais negativos, que acontece no nosso ambulatório todo ano, está no 6º ano. E esse ano acabou que atrasou um pouco, até por conta da pandemia, mas a gente está querendo iniciar agora dia 5 de junho. Muito provavelmente não teremos voltado ainda no hospital, mas a gente inicia o curso totalmente online, tá? Então, esse é um recadinho aí que eu queria passar também. Bom, a ideia dessas lives foi também um pouco para a gente falar disso, né? O Ricardo entrou, agora é só esperar ele solicitar para eu dar o aceite aqui para ele entrar na live, né? Então, a ideia, né, das lives foi trazer um pouco do nosso tema, né, nos dias aí de pandemia, né? Então, deixa eu ver que eu acho que o Ricardo. Ricardo, boa noite. Oi, Luísa, como é que tá? Tudo bom? Acho que eu tenho que mudar um Tudo pouco. jóia, tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Eu estava aqui Saudade falando, grande, viu? eu estava aqui falando um pouco, contando um pouco, né, das lives. Então deixa eu só continuar e aí eu já vou apresentar você também, né? Bom, então a nossa ideia exatamente trazer um pouco dos temas que a gente trabalha, né, nesse momento de pandemia. Tá todo mundo fazendo isso, a gente gostou da ideia, então nós chamamos, estamos fazendo semanalmente, e nós chamamos alunos que foram nossos, né, e alunos que a gente tem alguma parceria, né, que acabou ficando com um vínculo bacana com a gente, né, então hoje a ideia então é a gente falar de comportamento sexual de risco, e a pessoa convidada é o Ricardo, que é de João Pessoa, ele é psiquiatra e professor de universidade lá, né, psiquiatra que trabalha em 2 hospitais lá, e trabalha bastante com pacientes portadores de HIV, com pacientes também de comportamento sexual de risco. Então, é muito legal essa troca aí que a gente vai fazer. Eu sou psicóloga, então a ideia é assim, nós vamos ficar uma meia hora num diálogo falando um pouco dessa questão do comportamento sexual de risco, e aí depois vocês entram com perguntas, ok? Ricardo, você começa, vamos lá. Oi, Luísa, e aí? Tava com muita saudade, viu? Na Ah, verdade, a admiração e a estima que eu tenho, né, por você, pelo Scanavino, né, por todos que fazem o Isaac, e por tudo que vocês fazem aí, realmente é muito grande. Fico contente de ter mantido esse vínculo e agradeço bastante o convite de estar aqui com você. que bom, a gente fica bem contente também. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, né? Estreando aqui
nessa vida de blogueiro, né? Mas a gente está aprendendo muitas coisas. E é muito interessante a gente falar sobre essa temática, né? Na verdade, a temática da sexualidade, porque muitas pessoas pensam, né, que pela questão do isolamento social, que as pessoas não estão exercendo a sua sexualidade, né? E a gente sabe que esse é um aspecto importante, né, para as pessoas de modo geral, e que muito pouco provavelmente a sexualidade deixou de existir, né? Ela, na verdade, está sendo exercida de uma forma diferente, né, adaptada, e a grande verdade é que a gente não tem certeza ainda absoluta, porque está tudo tudo muito agora, né? A gente ainda não tem dados suficientes para poder saber de fato o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu vou pautar essa discussão, Luísa, e nós, na verdade, né, porque eu tenho certeza que a sua maneira também de pautar a reunião vai ser dessa mesma maneira, a partir de alguns estudos, né, que já foram publicados. Entretanto, esses estudos ainda são preliminares, né, e ainda tem várias limitações, né, são estudos transversais, com amostras reduzidas, e sem ter sido submetido a um controle adequado dos confundidores, né? Ao mesmo tempo, a gente coloca também os aspectos do nosso conhecimento prévio, né? Vocês aí do Isaac, com todo a expertise de vocês, né? Eu também venho trabalhando, né, com essas temáticas dos comportamentos de risco, comportamentos sexuais de risco, e a gente se utiliza desse conhecimento prévio, né, para hipotetizar, conjecturar o que, é que pode estar acontecendo nas mais diversas populações, né? Algumas reflexões que a gente pode fazer em relação àquele conhecimento que a gente tem, né, dessa relação dos comportamentos sexuais de risco, né, em situações de estresse. E, além disso, dos relatos, né, dos pacientes que chegam até nós, né, desde o início da pandemia, e que, de alguma forma, vão comentar, vão relatar como tem sido para eles. Obviamente, a gente tem que tomar o cuidado para não extrapolar, né, os relatos de um ou outro paciente e imaginar que isso é o que está acontecendo na população por inteiro. Então, é por isso que eu digo que a gente vai levantar suposições e levantar hipóteses, né? E que, com o passar do tempo, a gente vai cada vez mais fundamentando essas suposições e vendo o que de fato está acontecendo, né? A grande verdade é que os humanos têm respostas psíquicas e comportamentais que são muito diferentes. Diante de uma mesma situação, né? Se a gente for pensar numa situação de estresse, por exemplo, um assalto, ou um desastre qualquer, né? Se a gente for pensar em 10 pessoas diferentes, cada uma vai ter uma resposta diferente, tá? E em relação à sexualidade, isso não vai ser diferente, né? É mais ou menos isso que vai acontecer com as pessoas de modo geral. E aí, a gente parte de uma coisa que é muito importante, a gente entender esse conceito de risco na sociedade, né? Porque quando a gente fala em risco, a gente parte de uma pergunta básica, né? Risco de quê, né? E até então, quando a gente falava em comportamentos sexuais de risco, a gente falava do risco, né? De contaminar e ser contaminado por infecções sexualmente transmissíveis, o risco de uma gravidez indesejada, o risco de a pessoa ser vitimizada, né, por alguma situação de violência, e o risco de a pessoa perder o controle dos impulsos. E na atualidade, quando a gente fala em risco, a gente está falando de todos esses riscos que já existiam anteriormente, acrescido do risco de contaminar e ser contaminado pelo novo coronavírus, né? Então, aquelas precauções que eram utilizadas, então, uso de preservativo, né, os métodos contraceptivos, né, você escolher as parcerias, né, que seriam aquelas parcerias que, de repente, não iriam se colocar em uma situação de risco de ser violentado, enfim, elas não são suficientes, né, porque a via de contaminação, né, da Covid é diferente, né, das outras infecções que a gente já vinha falando, né? Então, a gente está falando aí de uma transmissão por via aérea, enfim. Luísa queria acrescentar alguma coisa? Fala um pouquinho mais antes de escutar as suas questões.
Não, vamos lá, vamos entrar aí nos assuntos, né? Aí eu vou colocando também. Pode começar aí. Tá. Então, tem um estudo, não um estudo, na verdade, né? Uma publicação de dois autores portugueses que eles acreditam que nesse período de pandemia, pela questão do isolamento social, é esperado uma diminuição das infecções transmissíveis. E aí, o que eles falaram foi que no principal hospital universitário de Portugal, houve uma diminuição, né, de pacientes com diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis. Entretanto, essa é uma impressão que eles tiveram do início da pandemia, né? A gente não sabe, na verdade, o que é que vai acontecer com o prolongamento, né? Então, eles estavam ali com poucas semanas, né? E será que as pessoas ainda continuam contendo os seus impulsos, né? Então, isso aí é uma coisa importante. Uma hipótese que a gente pode levantar é de que, como as pessoas estão com hiperfoco, né, na Covid-19, que elas possam começar a ficar menos preocupadas com outros agravos em saúde. E, por exemplo, como usar preservativo não é uma barreira para a contaminação para a Covid, e de repente elas ficarem mais negligentes em relação a isso. Estão mais preocupadas com o álcool em gel e com o uso da máscara do que com o uso de preservativo, por exemplo, né? O sexo, ele pode ser utilizado como válvula de escape, né, para situações de estresse. Se a gente for pensar que agora a gente vive uma situação de estresse acentuado, o ócio, né, o confinamento, o isolamento social, né, então essa é uma possibilidade, né, de as pessoas começarem a ingressar em comportamentos de risco relacionados a isso. Lembrar que muitos dos serviços de saúde sexual estão desativados, né, e aí com isso a gente tem uma diminuição da distribuição de preservativos e de outros insumos, né, que podem ser protetores, né, como no caso lubrificantes também. E aí, com o fechamento desses serviços, as infecções sexualmente transmissíveis elas não estão sendo diagnosticadas e adequadamente tratadas. E aí a maior probabilidade de agravos em saúde e da disseminação, né? Por exemplo, se a gente está falando de uma pessoa que é portadora do HIV, se ela se encontra em níveis, em carga viral negativada, ela não vai ser um transmissor, mas se de repente ela não está sendo diagnosticada e continua suas práticas sexuais sem o adequado tratamento, ela vai estar com maior probabilidade de estar transmitindo para outras pessoas. E se cogita até mesmo a possibilidade de diminuição da produção desses insumos, já que agora toda a produção está sendo dirigida para outros dispositivos de proteção mais ligados a Covid mesmo, certo? Bom, e aí as pessoas perguntam, tá, se as pessoas não estão frequentando as atividades de lazer, né? Se as pessoas não estão indo para as suas baladas, se as pessoas não estão frequentando os lugares, né, que são habituais para práticas de sexo casual, de sexo pago, né, os chamados ambientes do tipo outlet sexual, né? Como é que essas pessoas elas podem estar interagindo e como é que elas podem estar ingressando nessas práticas de sexo casual, sexo anônimo e sexo pago? A grande verdade é que estão funcionando, né? Então, os aplicativos de paquera, né? Então, estão todos ativos, né? E com isso, as pessoas estão ali interagindo, né? Os sites, né? Também que as pessoas buscam lá também, profissionais do sexo também. Então, seriam possibilidades, né? De que as pessoas estariam interagindo e ingressando realmente nessas parcerias, tá? Inclusive, Ricardo, eu acho que é interessante entrar aqui umas questões assim que eu andei vendo, né? Esses sites, esses aplicativos de paquera, né? Tem sites de acompanhantes, né? Que eles estão trazendo um alerta, né? Um informe para que as pessoas não façam muito sexo, né, que fiquem mais no virtual, né, em sexting, chats, né, sites de pornografia, masturbação. Inclusive a Argentina, né, falou para as pessoas se masturbarem, né, nessa época. Então, assim, existem movimentos
efetivamente, né, dentro desses próprios locais, que eu acho que é bem legal, mas existe também uma ânsia, né, do indivíduo, né, e quando a gente fala de comportamento sexual de risco, é, nós, né, você também, né, nós que trabalhamos com pessoas que têm já muitas vezes esse comportamento, né, mais de risco, elas não se importam muito, né? Elas vão, né? Então elas olham e entram no chat e chamam para uma conversa e muitas vão, né? Inclusive eu andei vendo um estudo que eu achei bem interessante na China, né, onde diziam que as pessoas, apenas uma pequena porcentagem que estava tendo ainda comportamento efetivo de risco, mas que 32% estava dizendo ali, como é que era? 32% dizendo que a hora que acabasse a quarentena, elas iam aumentar o comportamento de risco delas. Então, é Uhum. bem interessante essas coisas que a gente vai acompanhando, né? É o que eu chamo, é o efeito viral atrasado, né? E isso, vamos tirar o atrasado. Logo quando, enfim, quando estava começando aí esse período de pandemia, enfim, assim, a gente tá buscando conhecimento nas mais diversas fontes, né? Até os memes podem servir de fonte, né, de conhecimento. E aí eu recebi um videozinho, né, uma montagem, na verdade eles pegaram uma entrevista, né, de outra coisa, e aí fizeram uma montagem. Aí assim, a pergunta, como será o primeiro rolê após a quarentena, após o término da quarentena? Aí embaixo tinha assim, eu. E aí rodava o vídeo, né? E aí era uma mulher sendo entrevistada e ela falando álcool, cigarro, maconha, bala, masturbação, prostituição, não sei o quê. E ela vai falando de um monte de comportamentos de risco, né? Então, assim, eu fico pensando, acho que as pessoas devem estar ali meio que só esperando o start para poder tirarem esse atrasado, né? Interessante mesmo. É uma possibilidade, né? Uhum, uhum. E aí, uma coisa que é interessante, é verdade, você falou aí que os aplicativos estão mesmo, né, assim, colocando esses alertas, né, na verdade, acho que em tudo que a gente abre, né, a gente vai entrando no estádio e tudo, e o tempo todo a gente vai recebendo esses alertas, né, com hiperlink para a saúde, para os órgãos, né, governamentais. E aí tem essa questão realmente, né, do sexo virtual, né? A grande coisa é qual vai ser o impacto, né, da pandemia sobre essa maneira como as pessoas estão vivenciando a sexualidade, né? E aí tem essa questão das práticas, a gente poderia até falar das práticas sexuais online do tipo outlet, né? E aí vai estar lá, né, um envio de nudes, né, entrar nos aplicativos, enfim, né? E aí a grande história será que a gente vai ter um aumento da possibilidade daqueles crimes relacionados à divulgação de imagens sem autorização da pessoa, né? Porque as pessoas estão crescendo mais nesse tipo de prática, né? Então, a gente tem que ficar atento, né, sobre essa possibilidade do aumento desse tipo de crime, tá? E, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente fica pensando esse prolongamento, né, dessas novas formas de fazer sexo, né, de exercer a sexualidade, qual vai ser o impacto, né? Como isso pode impactar na maneira como as pessoas vão interagir sexualmente no futuro? É algo que a gente deveria pensar, né? Tinha alguma questão, Luísa, você gostaria de acrescentar? Eu não sei, honestamente eu fico pensando assim, sexo é muito contato, né? Mesmo pensando as pessoas num comportamento sexual de risco, né? Inclusive, acho que fica até mais difícil para elas fazerem esse sexo, o sexting, ficar mais na pornografia, porque elas gostam do contato, né? O sexo é o contato. Então eu fico pensando, né? E depois, né? Eu não sei, eu acho que não se perde, né? Essa coisa do querer estar junto, né? Do viver isto, né? Agora, pensando nas pessoas que têm
já naturalmente um comportamento de risco, né, que tem uma atração por essa questão do risco, eu fico aqui pensando, né, o quanto que a própria situação da Covid não afeta muito, né? Assim, porque ela já está acostumada a viver na tensão, né? Então acho que esse também é um tema que é importante da gente pensar, né? Ela está acostumada com estresse, ela gosta da tensão, né? De uma maneira geral. Então é bem interessante porque eu também vi uma outra pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos com homens que fazem sexo com homens. E assim, eles estavam mostrando, né, o quanto que diminuiu, o quanto que aumentou. Deixa eu até pegar a colinha aqui desses dados, porque aí é número, né? E aí, assim, o número de parceiros, né, de uma maneira geral, foram 1.050 HSHs, né, homens que fazem sexo com homens, né? Então, eles falam, 51% diminuiu o número de parceiros, né? 35% diminuiu, inclusive, o uso de aplicativo para conexão. Agora, quando a gente vai para as pessoas mais jovens, tem um aumento, né? Existe um aumento de uso do aplicativo para conexão, né? Daí um aumento muito maior para jovens de 15 a 24 anos, como também aumentou o uso de drogas, o consumo de álcool e diminuiu o uso de preservativo, né? Então, é muito interessante como a pessoa que já tem um comportamento de risco, ela acaba nem se importando com isso, né? Talvez sendo até um estímulo, né, para continuar no risco, né? É mais adrenalina, né? Mais adrenalina, né? Então, o André colocou aqui, mas isolamento piora muito a tensão. Exatamente, piora a tensão e justamente, né? Eu tô tenso, mas eu busco, né? Para quem tem esse comportamento de risco. Mas aí é bem interessante, porque acho que a gente preparou aí, o Ricardo preparou um monte de temas nessa questão do risco, né? Do comportamento que vai virando para risco. Vamos lá, vamos seguir. Bom, e assim, tá em uma atividade aqui do ISEP, a gente tem que falar dos hipersexuais, né, dos compulsivos sexuais, e a gente tem que lembrar mesmo, né, que esses maiores níveis de estresse podem ser um gatilho para a acentuação da impulsividade sexual, né? Sim. E aí eu trouxe aqui um estudo, na verdade foi um estudo de 2016, né, que foi feito com 509 HSHs, homens que fazem sexo com homens jovens, né? E esse estudo, assim, é um estudo transversal, mas ele encontrou as correlações positivas entre comportamento sexual compulsivo e depressão, né? Comportamento sexual compulsivo, comportamento sexual compulsivo e comportamentos sexuais de risco e depressão e sexo anal desprotegido, né? De forma que, ao final de tudo, né, ele termina trazendo que houve, né, se verifica que houve um comportamento sexual de risco decorrente de comportamentos sexuais compulsivos acentuados por uma sintomatologia depressiva, ou seja, estados emocionais adversos, como a depressão, né, podem fazer com que compulsivos sexuais se ingressem ainda mais, né, em comportamentos de risco, como, por exemplo, foi o sexo anal desprotegido, ou seja, sem preservativo, né? E aí a gente tem que tocar também na temática da violência, né? Existem algumas questões e eu acho que cabe um espaço aqui, porque o que acontece é que muitos hipersexuais, em algumas situações, eles vão buscar em parcerias múltiplas, né? E agora, a partir do momento que estão confinados em casa, muitas vezes têm e precisam saciar esse impulso, esse desejo acentuado, às vezes com aquela única parceria que está ali. E com isso, há maior possibilidade de coagir essas parcerias, né, para que deem conta, né, dessas suas demandas sexuais, isso considerando, às vezes, parcerias que têm níveis, né, de necessidades sexuais, de demandas sexuais diferentes. E uma outra questão é que existem determinados elementos que
fazem parte do arcabouço psicológico, né, da compulsão sexual, da hipersexualidade, como, por exemplo, sentimentos de desamparo, o medo de ficar só, né, uma autoimagem pobre, né, que podem estar hiperativados nesse período de isolamento social, né? Então, estou vendo assim, algumas pessoas falando muito da autoestima, porque não estão conseguindo fazer atividade física, estão ganhando peso, estão comendo muito, e aí dá uma queda mesmo nessa coisa da autoimagem, né? Então, tudo isso aí pode estar envolvido. Bom, e aí é muito diferente, né, a gente pensar, né, uma pessoa que tem um padrão de hipersexualidade, né, e que muda o seu padrão, né, comportamental, consegue atingir um maior controle, né, das suas práticas sexuais de uma maneira gradual, né, recebendo um suporte multiprofissional que respeita o seu estágio motivacional, para uma mudança que é drasticamente rápida, veloz, precisa interromper essas práticas, né, sem um contexto terapêutico, né, e movido, né, por elevados níveis de estresse, que são do próprio momento mesmo, e ainda sem conseguir acessar essas ferramentas, né, que normalmente busca, que é, por exemplo, no caso aí do Isaac, que vocês fazem psicoterapia de grupo, né, as atividades de cuidados integrativos, práticas de yoga, que esse serviço, pela questão da aglomeração, terminam ficando interrompidos, né. Então, essas são algumas pontuações que eu faço em relação aos hipersexuais. E é isso mesmo, né? Assim, quando a gente pensa na compulsão sexual, né? Assim, tem vários caminhos. Um dos caminhos é muito em nome da, da dor, da angústia que você sente, né? E que você busca o sexo para aliviar, né? Tem o outro lado que é muito mais da impulsividade, né? Então eu tenho muito desejo, tenho muito impulso, que aí está mais ligado ao comportamento sexual de risco, está mais aí também, né? Essa coisa do impulso. Mas é isso, né? Então você vive um isolamento, você vive uma tensão. Como é que a gente faz com tudo isso, né? Como é que a pessoa lida com toda essa tensão? E é essa questão, né? Do quanto que a gente não está podendo atender, né? O quanto que a gente não está podendo dar os cuidados necessários que essas pessoas exigem, né? Então, esse é um ponto bem importante também, né? Vamos lá, parece que a gente já tem 30 minutos aí. Vamos dar uma acelerada aí, porque também já tem umas perguntas. Eu quero que as pessoas mandem perguntas aí, né? Eu acho que até já passou a pergunta, que eu ia falar. Deixa eu aproveitar e ler essa que estava aqui para o Ricardo, mas aí já passou. A Fernanda está mandando para a gente, né? Aí a gente retoma, não tem problema. Vamos lá, Ricardo, vamos tentar dar uma agilizada aí no que falta. E ainda tanta coisa para falar, né? E ainda há quem ache que não há sexualidade na pandemia, né? Pois é. Bom, falando especificamente dos homens, né? E aqui eu incluo os HSHs, né? Os homens que fazem sexo com homens, assim, alguns estudos mostram que existe uma maior probabilidade dos homens desenvolver quadros mais graves da Covid, né? E a gente sabe que os homens têm uma maior probabilidade de ingressar em comportamentos de risco, né? Tem algumas coisas relacionadas a possíveis danos no tecido testicular, né? Ainda nada muito conclusivo, né? Então é uma coisa para se pensar ainda na questão da saúde reprodutiva, né? Lembrar que os serviços de dispensação da PrEP, muitos deles estão desativados, e às vezes a própria pessoa, por estar praticando menos sexo, termina suspendendo deliberadamente a PrEP, e aí na hora que ela vai ingressar nas práticas sexuais, ela vai estar desprotegida, né? Uhum. É uma questão. E aí várias perguntas. Tem um estudo, na verdade, que avaliou HSHs em Miami, tá? E o que eles identificaram é que agora, no período de pandemia, mais da metade havia relatado uma diminuição da atividade sexual. Só que a gente tem um estudo, né, na verdade, HSHs latinos, né, vivendo em Miami.
Só que a gente tem uma amostra extremamente pequena, né, 12 indivíduos, né, e ainda, além disso, um período, a média do tempo de isolamento muito curto, de apenas 13 dias. Então é isso, uma coisa é você se segurar por 13 dias, outra coisa é você se segurar por 2, 3 meses e por aí vai, tá? Eu falo direto, Luiz, assim, sobre profissionais do sexo, quer fazer alguma pontuação? Não, não, eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco essa coisa dos profissionais do sexo, né, que é bem importante, porque de alguma maneira eu também tenho acompanhado um pouco o quanto que eles estão nessa estão expostos, né? Mesmo existem ONGs também, né, de profissionais de sexo que estão pedindo para eles irem fazerem um trabalho mais virtual, mas a gente tem visto, né? As pessoas estão na rua, elas precisam de dinheiro, elas estão se colocando muito em risco, né? O que você diz aí para a gente também, Ricardo, disso? Isso. São pessoas que, assim, que terminam vivendo hoje uma privação financeira, acho que como muitos setores, né, informais, né, é, é, setores laborativos informais, né, aquela pergunta, né, será que de fato houve um declínio de procura? É esperado, né, e ao mesmo tempo a gente vê que existe uma dificuldade muito grande, às vezes, dessas pessoas em interromperem completamente suas atividades, que é o recomendado, né. Entretanto, a gente sabe que habitualmente já são pessoas que vivem uma condição de marginalização, já com restrição de acesso, né, ao mercado de trabalho, e ainda mais agora, nesse período que a gente vive uma retração, né, dos campos de trabalho. Né? E uma outra questão, que quando eu atendo profissionais de sexo, muitas vezes eu vejo esse relato, né, assim, de que eu não uso preservativo às vezes porque o cliente não quer que use, né? Ou então às vezes eles até pagam mais para não usar o preservativo. Eu fico pensando agora, nesse momento de privação econômica, será que o profissional do sexo vai perder um cliente ou vai perder, né, a possibilidade de ganhar um dinheirinho a mais, né? Então às vezes terminam cedendo mesmo essas questões aí, né? Uma outra questão, assim, em relação aos portadores de transtornos mentais e de dependência química, né? Assim, que tanto você pode ter pessoas que já eram portadores de transtornos mentais e que agora têm a acentuação dos seus quadros, e pessoas que estão apresentando o desenvolvimento de um transtorno mental pela primeira vez agora, nesse período da pandemia, né? E aí, a descompensação de quadros de transtornos mentais pode fazer com que a pessoa mais com diminuição do autocuidado, a diminuição do senso crítico e do senso de perigo, né? E aí, consequentemente, ela pode se engajar em comportamentos sexuais de risco. A própria interrupção, né, a própria modificação da sua liberdade de exercer livremente a sua sexualidade pode ser um fator de estresse e com risco de desenvolvimento de transtornos mentais, né? E aí a questão da dependência química também, né? Que algumas das pessoas que têm quadros de dependência química, né? Assim, podem estar bebendo mais, podem estar usando mais drogas, né? Até como uma forma de tentar aliviar as tensões. E a gente sabe que para muitas pessoas essa coisa do sexo de risco e álcool e outras drogas caminham lado a lado, estão muito próximos e aí terminam aguçando essa possibilidade, né? As pessoas que são portadoras de HIV, pessoas vivendo com HIV/AIDS, tem várias questões envolvidas. Então, a imunossupressão, né, naqueles indivíduos que estão em fase de AIDS, né, o uso da terapia antirretroviral, a possibilidade de comorbidades com transtornos mentais, com transtorno por uso de substâncias, a compulsão sexual, né, a ansiedade de saber será que fazem parte de grupos de risco ou não, né? É uma outra questão, assim, que muitas vezes eu vejo as pessoas muito tensas, né, com essa história toda. Apesar de que alguns estudos mostram que não, principalmente entre aqueles indivíduos que estão com a carga viral ok, que estão com CD4 ok, e o uso da terapia antirretroviral tudo direitinho, tá? Assim, podem ter mais dificuldade para acessar a distribuição de preservativos e aí, consequentemente, a possibilidade de transmissão do HIV para as suas parcerias e também a possibilidade de serem contaminados por outras infecções sexuais.
sexualmente transmissíveis, tá? E aí é importante aí que seja disponibilizado para essas pessoas o tratamento adequado, né? A recomendação é que elas tenham um estoque, né, dos antirretrovirais para períodos de 1 até 6 meses, né, para não correr o risco de faltar, né, os medicamentos para tratar as comorbidades, as dependências. Aí entra um outro tópico, que seria das travestis e das mulheres transexuais, que já vivem uma condição de marginalização, e o que é esperado é que populações mais marginalizadas tenham maiores taxas de mortalidade e de desenvolvimento da doença, né? Enfim, e aí as mulheres trans têm várias condições, né? Então é isso, você tem muitas sobrevivem da questão do sexo profissional, né? Tem taxas mais elevadas de HIV, a questão da marginalização, da privação econômica, e ao mesmo tempo você tem atualmente assim, políticas públicas que podem não estar contemplando as necessidades, né, das mulheres trans, e o ativismo, né, da sociedade civil organizada, né, pode estar prejudicado porque as pessoas não estão podendo se reunir para poder gritar pelos seus direitos, enfim, né? Eu acho que assim, né, assim, eu tô te ouvindo e tô aqui pensando, né, Ricardo, o quanto que essa situação da pandemia, né, acaba colocando as pessoas de uma maneira geral muito mais em risco, né? Então a gente pega como um todo, as pessoas acabam, a gente tem lido também, acompanhado pessoas que passaram a beber mais, né? Fazer mais uso de álcool dentro da própria casa, né? Mas assim, as pessoas que já têm um comportamento de risco, como elas estão muito mais vulneráveis, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente olhar e pensar, né? Assim, tô te ouvindo, né? Então as pessoas trans, profissionais do sexo, né? Todo tipo de minoria, as pessoas que gostam do comportamento de risco, que sofrem de compulsão sexual, né? Então, elas estão efetivamente muito mais no risco com essa pandemia. Agora sim, a gente está com 40 minutos, né? A live em 1 hora, o Instagram encerra a gente em 1 hora, né? Eu acho que a gente tinha que abrir para perguntas. Você quer a gente já tem algumas perguntas aqui. Você quer concluir com alguma coisa mais, Ricardo, para a gente abrir para as perguntas? Em um minutinho eu falo de um outro ponto que eu acho que é importante a gente pensar nos trabalhadores de saúde, né, e nos trabalhadores dos serviços essenciais, que atualmente vivem esses níveis mais elevados de estresse comparado até à população geral, e aquela história, mais estresse pode predispor mais, né, comportamentos de risco, e ao mesmo tempo termina que vivem a questão da ruptura da rotina sexual, muitos inclusive até têm saído de casa, ido morar sozinho, em flats, tudo para os familiares, e aí realmente ocorre uma ruptura, né, e aí, enfim, né, nessa questão, né, podem também ficar mais predispostos, né, a essa questão. Sim. Acho que é isso, Luísa. Acho que algumas coisas assim que eu acho que vão surgir até nas perguntas, senão a gente pode colocar lá no final, o que é que a gente pode fazer, na verdade, diante de todas as restrições, né? Travou, Ricardo, eu não te ouvi agora. Oi? Eu não ouvi Oi? sua última frase. Voltou. Não, enfim, acho que são questões que vão aparecer nas perguntas e aí a gente pode colocar sobre o que Isso, fazer, né, diante dessas restrições, né? Quais são os nossos mecanismos, né, para nos defendermos dessa isso. impulsividade mais Vamos lá, mais elevada. eu vou ler as perguntas que a gente já tem e vamos respondendo, e as pessoas podem continuar mandando perguntas aí, né? Então, tem uma pergunta assim: qual a probabilidade de aumento da depressão em pessoas com impulso sexual excessivo durante a quarentena? Olha, foi o André Martins que fez essa pergunta. André, eu não sei te dizer exatamente a probabilidade, porque aí a gente não tem estudos em cima disso, né? Eu acho que a gente pode dizer um pouco mais
pelo que a gente conhece dos nossos pacientes, né? E do que a gente tem escutado, né? Então eu penso assim, existe sim, né? Para quem já tem uma comorbidade aí de um quadro de depressão, existe sim a possibilidade de um aumento, porque essa pessoa se sente no isolamento, presa, né, não consegue sair, quando consegue sair não é com a mesma liberdade que se tinha antes, né? Então a gente pensa que pode ter sim um aumento. O que você acha, Ricardo? Uhum. É o esperado, né? Assim, pelas condições de estresse, né? De tensão, de preocupação, mas realmente é difícil a gente saber, né? O quanto, né? Você tem esse aumento, essa probabilidade, porque isso aí só quem a gente só vai saber esses números mais para frente, né? Quando os Uhum. estudos forem conduzidos, né? E começarem a dar essas notícias para nós. Isso, exatamente. A outra pergunta foi a Mônica quem fez, que ela gostaria de saber se pessoas contaminadas buscam sexo com o intuito da contaminação. O que você acha, Ricardo, disso? Se pessoas contaminadas buscam Buscam sexo sexo contaminados pela Covid. com o intuito da contaminação. Será que ela está falando da Covid? Sim, tipo, eu estou contaminado e eu vou contaminar as outras pessoas. Não vou ficar nessa sozinho, não. Alguma Bom, coisa não assim, dá para né? a gente saber também, né, se isso ocorre, né? Eu acho que de alguma maneira pode acontecer, né? Mas não dá para te dar uma resposta precisa sobre isso, né? Assim, é É, esperado, na verdade, pessoas com um padrão de personalidade mais antissocial, traços antissociais, né? Mas que, felizmente, né, isso não representa a maioria da população geral, né? isso, exatamente, exatamente. E é a Mônica, não sei se é a mesma Mônica, mas acredito que seja, quer saber como a família pode lidar com pessoas compulsivas sexuais em casa. Aí eu vou até resgatar que eu tive a oportunidade de assistir a live da semana passada, que foi com o Scanavino, né, e a Sueli, e que ela colocava algumas questões como, por exemplo, práticas sexuais, assim, pensando numa pessoa que tem uma parceria fixa, ou até mesmo que não tenham, né, mas pensar em práticas sexuais, por exemplo, que não envolvessem penetração em todas as vezes, porque, enfim, às vezes a parceria fisicamente pode até nem dar conta, né, de uma demanda tão grande. Então, pensar em possibilidades de diversificar essas práticas, né, obviamente assim, com muita atenção ao respeito ao próximo, né, assim, acho que nada justifica condutas violentas, né, Uhum. a gente não pode colocar isso aí como se fosse algo justificável, né? Então é importante que tenha todo esse a história do colocar a criatividade para funcionar, né? Exatamente, exatamente, né? É que eu fiquei numa dúvida, né, dessa pergunta dela, assim, como a família pode lidar, né? Eu fiquei com uma questão assim, será que ela está questionando as pessoas que estão no entorno e estão vendo o compulsivo sofrer, né? Eu fiquei com, né? Você vê que eu fiz a pergunta e fiquei aqui quietinha porque eu fiquei com esse pensamento, né? Se for um pouco mais nesse sentido, Mônica, eu sugiro assim a conversa, né? A conversa aberta, né? O respeito, o entendimento, né? Pelo outro, né? O André, Ricardo, pede para você falar sobre o Team Sex. É assim que se Uhum. pronuncia, né? Chemsex é uma contração, né? Sobre a contração de chemical, De né? chemical com o sexo, exatamente. Então ele pede para Exatamente, você falar um pouco sobre isso. que não é, na verdade, o fazer sexo sob efeito de drogas, né? Mas é usar algumas drogas com a intenção de melhorar
a performance sexual ou a sensação de prazer sexual, né? Assim, eu fico pensando porque essas práticas de chemsex, normalmente elas acontecem em ambientes que são mais específicos para essas práticas, né? Então, assim, esses ambientes outlet, às vezes festas particulares, né? Que as pessoas vão para lá, enfim, com essa intenção, né? Enfim, a gente não sabe ao certo, né, o que está acontecendo. Pode realmente estar tendo uma diminuição desse tipo de prática, né? Como, não sei, de repente esses grupos, né, assim, eles se utilizando de WhatsApp, desses aplicativos, enfim, estão se reunindo no interior de casas, né, não de ambientes públicos, mas e se organizam ali na casa de alguém e tal, e de repente estão se saciando dessa forma. É uma possibilidade, né? Uhum. Sim. Concordo com você, né? Acho que é bem isso daí mesmo, né? E aí o José Paulo quer saber se pessoas compulsivas sexuais devem pedir a testagem para a Covid. José Paulo, você diz isso em nome da exposição maior, né? Foi o que me passou em mente, né? Por elas estarem mais expostas, talvez, né? Não necessariamente, porque também pode estar controlado dentro de casa, né? A gente tem um problema no Brasil com testagem, né? A gente não tem uma facilidade de testagem aqui no Brasil, né? Eu acho que se fosse fácil, acho que poderiam sim pedir. Todas as pessoas que estão se expondo, principalmente, né? Quem se expondo de sair de casa mesmo, né? Nem estou falando de comportamento sexual, né? Deveria pedir. Você quer complementar alguma coisa, Ricardo? Eu compartilho aí da tua mesma ideia, né? A questão da testagem está sendo um problema aí nos mais diversos setores, né? Uhum. Realmente, assim, o Brasil tem uma taxa de testagem considerada baixa, né? Comparada com vários outros países. E eu não sei se a gente iria conseguir, né? Na verdade, colocar aí testes disponíveis, né? Para as pessoas que estão em maior exposição sexual. Seria Exato. interessante, sem sombra de dúvida. A É, ideia é ótima, né? É fantástica. sim, Agora, se isso sim. realmente vai para a prática, né? Eu Uhum. não sei se realmente... Mas a ideia é boa, sim. É. Aí a gente tem uma outra pergunta da Simone. Simone, minha amiga, fez o curso de sexualidade humana, formação de sexualidade humana comigo na USP. Simone Mello, né? E ela conta que ela atende um casal que faz prática de swing, né? E que eles estão aí num sofrimento, né? Por conta das casas fechadas, né? Então aí ela questiona, né? Qual a orientação para os casais que fazem a prática de swing, né? As casas estão fechadas, estão querendo trazer casais para suas próprias casas. Como é que fica isso, né? O que a gente tem que ter sempre em mente, né? Como pessoas que estamos sofrendo a pandemia e profissionais da saúde também, acho que a gente tem que ter em mente assim, não, a gente não pode incentivar a ideia de trazer pessoas estranhas para casa, né? Quer dizer assim, você está se colocando em risco, né? Já começa por aí. Então, acho que retomando até a fala do Ricardo numa outra pergunta, até falando um pouco da live da semana passada, que é isso, né? Buscar o criativo, encontrar caminhos, né? Que o casal consiga, né? Às vezes por sites, né? À distância, né? Formas que eles não se coloquem em risco, né? Porque é o que temos para hoje, né? O que você acha? Você quer complementar alguma coisa? É isso. Por mais que é compreensível demais, né? O quanto pessoas vivenciam a sua sexualidade de uma forma muito particular. A sexualidade é algo muito amplo, enfim, né? E não tem o que é certo, o que é errado, enfim, né? Mas a grande história é que agora a gente tem que pensar, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de saúde pública, né? Então, Isso. é um momento que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam
que é necessário, é necessário uma precaução, né? Algumas coisas vão ter que ser deixadas no stand-by, algumas coisas que dão prazer, algumas coisas que é gostoso fazer e tal, mas vão ter que ficar um tempinho em stand-by, até para que elas fiquem saudáveis, para que elas fiquem vivas, né? E elas consigam, né, lá na frente, tentar e rolar, fazer o que quiserem, né? Mas agora elas precisam preservar a integridade delas, né? A sobrevivência. Isso. Dela, do outro, né? É em nome disso que a gente está em isolamento, né? Acho que é em nome disso que as pessoas estão cada vez mais fazendo lives, né? Com músicas, com cursos, com ensinamentos, a gente que está aqui também estreando nisso, né? Então, a gente tem que usar esse criativo, né? Estamos dentro de casa, né? Então, a rotina ela é bem mais fechada, mas a gente pode, né, criar espaços, né? Então, assim, acho que a gente deve estar assim com uns 5 minutos, algo bem próximo disso, né? As perguntas, eu acredito que nós falamos todas, não tem mais nenhuma pergunta. Você quer complementar alguma coisa, Ricardo? Assim, acho que até saindo um pouco da questão da sexualidade em si, né? Entendendo a questão mesmo, né? Da necessidade humana, né? É um atributo, né? Do ser humano de extrema importância, né? O exercício da sexualidade. Mas é isso, há uma retração desse atributo, né? Assim, em determinados aspectos. E a gente precisa começar a descobrir, né, ampliar um repertório de válvulas de escape, né, que não canalizar especificamente para a questão do sexo, né, mas vamos pensar, né, e eu vi até em alguns comentários aí colocando em algum momento, né, pensar que válvulas de escape seriam essas? São atividade física, né, eu estou impressionado assim, o quanto a gente tem possibilidades vendo aí as postagens dos personal trainers, né, enfim, dos bodybuilders, né, assim, é muita coisa que dá para fazer em casa com o peso do próprio corpo, pendurado no sofá, pendurado na porta e tal. Então, assim, é atividade física, as leituras, né, repousar mesmo, né, ter uma alimentação adequada, aprender coisas novas, como você mesma falou, né, Luísa? As técnicas de relaxamento, meditação e yoga, que foi o comentário de alguma pessoa aí em algum momento, né, as técnicas de respiração, manter o contato com as pessoas queridas através de chamada e tal. E a gente fica pensando assim, caramba, a pandemia está sendo algo terrível, mas vamos pensar que poderia ser pior, né? Como diz até André, que fez uma das perguntas, nada está tão ruim que não possa piorar, né? Isso. Mas assim, nesse caso é o seguinte, imagine essa pandemia 10 anos atrás, que a gente não existia smartphone, não existia Netflix, não existia nada disso, então imagine, teria sido algo bem mais difícil, né? Aí, ao mesmo tempo, evitar o excesso de utilização de dispositivos eletrônicos, né? Para, enfim, algumas pessoas terminam entrando numa compulsão mesmo muito grande, até porque esse dado casa com esse próximo que eu vou falar, né? Que é evitar o excesso de exposição a informações ansiogênicas. Né? Então, você fica muito ali no dispositivo eletrônico, o tempo todo está chegando alguma mensagem no grupo do WhatsApp, está chegando alguma notícia, está chegando alguma chamada, trazendo mais uma notícia catastrófica. Então, assim, limitar, né, esse excesso. Lembrar da psicoterapia. Eu estou aqui com você, né, Luísa? Eu não tenho como, né, assim, e porque realmente saúde mental, eu não acredito em um tratamento, né, que não tenha, né, o papel do psicólogo, o papel do terapeuta. Então, lembrar as pessoas que, mesmo assim, não estão dando conta, vamos pensar na possibilidade de buscar a psicoterapia como uma ferramenta, né, e alguns casos específicos, né, podem exigir um tratamento psiquiátrico, psicofarmacológico, né, e aí eu dou alerta para que esse uso de medicamentos, de psicofármacos, seja feito com acompanhamento, com orientação médica adequada, né? Até porque existem determinados medicamentos, como, por exemplo, o uso dos benzodiazepínicos, e é o que muitas vezes as pessoas terminam usando muito, né? Os ansiolíticos, que há vários estudos mostrando que em situações de desastres, como é o caso que a gente está vivendo agora, né?
pode aumentar o risco de a pessoa vir a desenvolver um transtorno chamado de transtorno de estresse pós-traumático. Então, olha só, para que meu vizinho, assim, vamos ver se essa medicação está indicada para você, né? E aí precisa de uma orientação técnica adequada. Isso, né? Eu concordo plenamente com tudo isso e acho que essa questão da gente reconhecer a nossa vulnerabilidade é super importante, né? Porque, assim, de verdade, todos temos vulnerabilidades, né? Todos estamos vivendo uma situação estressante e hoje a gente tem um leque, né, de serviços que estão com atendimentos dentro da psicologia, com atendimentos num valor simbólico, alguns lugares, né, efetivamente gratuitos. Então, acho que assim é bem importante, né, poder reconhecer um momento de fragilidade, porque estamos sim neste momento, né? Não é fácil, simplesmente a gente tem um vírus que vem e faz assim, olha, muda tudo, quebra tudo que vocês conhecem até agora, né? Então, assim, tá acabando o nosso tempo, eu tô com medo de continuar falando e a gente ser cortado, né? Que eu acho que isso é muito chato. Assim, eu, em nome do ISEP, eu, Luísa, e eu, equipe do ISEP, quero super agradecer você, Ricardo, a sua participação, né? Assim, a gente gosta muito de você, né? A gente tem um respeito muito grande pelo seu trabalho, a gente tem uma parceria, né? Então, eu me sinto muito honrada de ter compartilhado essa live contigo, né? Sou muito agradecida. Nós vamos, depois que termina, isso fica aqui, acho que nos nossos stories, automaticamente, por um tempo, acho que são 24 horas, mas nós vamos gravar para colocar no YouTube, então tem depois, para quem não pôde ver, tem como assistir, tá? Então, Ricardo, meus agradecimentos. Ô, Luísa, eu que agradeço demais. O carinho por vocês é muito grande. Você não tem noção, né? O carinho, a parceria, então, toda a oportunidade que eu tenho de alguma forma estar junto de vocês, né? Assim, tudo que eu faço hoje em dia, na verdade, é meramente fruto do que eu aprendi com vocês, né? Então, sou muito agradecido e mais uma vez agora, alguma coisa para ser agradecido a vocês, que é pelo convite e por essa oportunidade de estar aqui. Não. Vou sair, fazer uma visita a vocês e dar um abraço bem grande de todos vocês. Ai, com certeza, com certeza. Então, muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, Ricardo. A gente se vê. E a semana que vem a gente vai ter o assunto da violência contra a mulher em tempos de pandemia com a doutora Isabelle e com a Débora. A doutora Isabelle é infecto, daqui do ISEP, e a Débora é gineco, em Fortaleza, que também foi nossa aluna, tá bom? Então, contamos com vocês de novo na semana que vem. Um grande abraço a todos. Um abraço a Boa todos semana. também. Um abraço, Luísa. Abraço, Ricardo. Até mais. Tchau, tchau. Fica na paz. Tchau, Se tchau. cuida.